Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu não disse que o Vasco ia mudar, mas isso é outro papo. O papo de hoje é sobre ficção, até ficção científica, se você quiser. Você já ouviu falar no metaverso? Muita gente não, mas os adoradores de ficção, tipo super-heróis ou super-malvados, já devem ter ouvido falar. É uma espécie de nova camada da realidade que integra os mundos real e virtual. Na prática, é um ambiente virtual imerso, construído por meio de diversas tecnologias, como realidade virtual, realidade aumentada e hologramas. Às vezes começo a acreditar que a ficção está se transformando em realidade, mesmo tendo dificuldade para entender esses conceitos. Se você entendeu, meus parabéns, porque eu ainda estou boiando. Talvez porque eu seja de um tempo passado, de um tempo em que o Vasco era respeitado. E o que vamos falar talvez tenha começado a degringolar lá atrás mesmo e se enquadre no que falei anteriormente, a ficção se transformando em realidade. Começou numa época em que o gerenciamento do clube ficou na mão de políticos, sem que o torcedor percebesse, e as boas práticas de administração foram substituídas pelos esquemas que favoreciam pessoas ou grupos de pessoas que usavam o clube com intenção de se beneficiar. E o Vasco se transformou em um verdadeiro saco de pancadas. Talvez o Vasco do metaverso. Os dirigentes começaram a enrolar o torcedor, se aproveitando da doutrinação ideológica que os políticos enfiavam na cabeça das pessoas. Pessoas jovens, de meia idade e até idosos começaram a ser domesticados por políticos e por um sistema educacional perverso que os proibiu de pensar. A intenção era transformar pessoas em marionetes, fantoches. Felizmente, nem todos caíram nesse golpe, que prega que ser burro é ser livre e escrever errado é bonito. Nesse momento, os dirigentes começaram a domesticar e controlar as torcidas organizadas. Todas ficaram reféns de benesses concedidas por dirigentes que os controlavam com fins políticos. Eram ingressos gratuitos, acesso livre a locais privativos do clube, distribuição de brindes, etc, etc, etc. Isso criou uma leva de torcedores que preferem obedecer a alguém ao invés de raciocinar. Após a vinheta, esclareço onde quero chegar. Até já! Estou cada vez mais chocado com a dificuldade das pessoas se expressarem de forma objetiva e clara, independentemente do nível de escolaridade, da classe social ou idade. Graças aos céus, só uma minoria delas é ousada a ponto de externar seus pensamentos publicamente. Mas os que o fazem, e eu incluo vários canais que falam de Vasco, fazem questão de vomitar grosserias. Grande parte deles revela a dificuldade de expor suas opiniões discordantes de forma educada. Isso é resultado do emburrecimento das pessoas desde o ensino básico, prossegue no ensino médio e termina no ensino superior com a concessão de diplomas a profissionais incapazes. E o que vem de um cérebro mal preparado não contribui para um debate de bom nível, nem resulta num diálogo inteligente. Educação deficiente e redes sociais deseducadoras ajudam a formar cidadãos ocos, vazios, predispostos a substituir a cortesia, a gentileza, a civilidade, a polidez, a urbanidade pela estupidez.
As pessoas estão desaprendendo a falar, escrever e pensar. Em compensação, são incentivadas a falar besteiras, escrever mal e agir sem pensar. São transformadas em papagaios de pirata, repetidoras de chavões e frases feitas. Tudo amparado pelas redes sociais e mídias tradicionais, que são uma grande caixa de ressonância da imbecilidade, supervisionadas por profissionais mal formados. Hoje, parece que vivemos num mundo paralelo, uma dimensão alternativa, com princípios invertidos, onde é obrigatório fazer o oposto daquilo que se prega. Aquele que se diz o mais honesto é o mais desonesto. O que promete dar o que as pessoas mais desejam entrega exatamente o contrário. O que garante as liberdades é o primeiro a retirá-las. O que acusa o adversário de praticar falsidade é exatamente aquele acostumado a praticá-la. E as redes sociais oferecem cobertura para os mal-intencionados, inclusive no segmento esportivo. Nos canais de Vasco, por exemplo, a treta prolifera, sem que saibamos se os mal-educados torcem realmente para o clube, torcem para adversários ou são de grupos marginais organizados. Hoje, quando uma pessoa dá uma opinião equilibrada e serena, logo é acusada de passadora de pano, de vendida. Leio verdadeiros absurdos na rede, com ofensas e agressões verbais sem sentido. Será que querem mesmo agredir alguém? O Vasco ou o dono do canal? Não consigo acreditar se agem por maldade ou por ignorância. Hoje, se você quiser destruir a reputação de alguém, você usa as redes sociais, porque elas admitem tudo, inclusive a mentira e a ofensa. E as Big Techs, com seus algoritmos mambembes, podem liberar barbaridades ou podem penalizar o usuário que ela julgue estar do lado errado da força. Independentemente do lado que você esteja, o fenômeno da internet veio para nos oferecer tudo de bom e de ruim que aí está. Deixo claro que sou completamente contrário à regulação das redes. A internet e as redes sociais abriram um universo de possibilidades nunca dantes oferecida. Existe muita coisa ruim e muita coisa boa. E uma das coisas boas é a possibilidade de interagir com um número enorme de pessoas ao mesmo tempo. Cabe ao cidadão de bem aproveitar a oportunidade e se educar, é claro. No caso do Vasco, podemos selecionar as informações pela sua credibilidade e eliminar os mal-intencionados. Eu concluí que há uma diferença entre o Vasco de hoje e o Vasco do passado, graças à mudança da lei que o clube abraçou. Agora, a lei da Sociedade Anônima do Futebol obriga a profissionalização da administração do clube. Por isso a torcida também tem que mudar e expurgar os brigões e marginais de suas fileiras. E o conceito é claro, marginal é delinquente. Para o Vasco SAF, a filosofia de que ganhar é muito melhor do que torcer para não perder veio para ficar. O tempo em que o torcedor rezava para não perder ou perder de pouco ficou para trás. Mas perder faz parte do jogo, principalmente no futebol, onde um dia ruim pode causar uma derrota não imaginada. Mas agora, o torcedor pode avaliar o trabalho dos profissionais que administram o time e não precisa mais acreditar em dirigentes mentirosos, bravateiros, especializados em prometer o que não têm competência de dar. Sei que os americanos acreditam em acordos, contratos, justiça e no Brasil tudo isso é relativo. Mas eu acredito que eles ainda acham que é bom investir no Vasco, porque ele não é só do Brasil, ele é do mundo. Com uma torcida espalhada pelo mundo todo, disposta a preservar uma história única e com um lema como "Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal",
o verdadeiro respeito voltará. Torcedor, o Vasco está se reconstruindo, o que é muito difícil, mas conseguiremos, mesmo que muitos trabalhem contra. A 777 tem profissionais pagos para fazer as coisas acontecerem, e o dinheiro é deles. Será que não querem o sucesso do Vasco? Lembram dos antigos dirigentes do Vasco e seus bajuladores? Pois é, jogaram dinheiro fora e nenhum deles faliu. Só o Vasco foi à bancarrota. Felizmente, os tempos são outros. Ninguém é mais otário. Não devemos cair em promessa de político fanfarrão. Repito, os tempos são outros. Teremos um novo Vasco este ano. Não abaixaremos a cabeça para os adversários, mesmo nas derrotas. Eu acredito nisso. Nossa próxima conversa será sobre a relação da torcida organizada com o clube associativo e com o Vasco SAF, e sobre o Maracanã também. Até a próxima, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Até mais. Saudações vascaínas.